Eu queria convidar aqui a doutora Fernanda, que eu estou conhecendo a doutora Fernanda hoje. Eu nunca tinha visto a doutora Fernanda. E eu mando paciente para ela há vários anos. Muito né, tempo, Fernanda? verdade. Outra pessoa que eu não conheço da equipe dela é a irmã dela, que é bióloga. O trabalho que a doutora Fernanda faz em tratamento de infertilidade de fora é invejável. Os resultados são muito bons. Parabéns. Obrigada. Ela vai dar uma palavrinha para nós sobre a preservação da fertilidade na mulher em tratamento do câncer, porque isso tem o momento certo de fazer. Se ela perde esse momento de fazer, depois não adianta chorar sobre o leite derramado. Então tem que ter uma orientação, que muitas pessoas não sabem da informação que nós estamos passando aqui hoje. Não é? É verdade. Verdade. Obrigada. Vou pôr uma aguinha aqui para mim. Pessoal, bom dia. Obrigada pela presença de vocês aqui. Né? Aqui a gente já vê o prestígio do Dr. Jackson e estando todos vocês aqui nesse sábado. Queria dar os parabéns para ele pelo livro, né? Falei com ele que eu sei como é difícil, como é árdua essa tarefa de lançar um livro. Tem que ter coragem, tem que ter dedicação. E agradecer também pelo convite. Realmente a gente tem muitas pacientes em comum. Tenho pacientes em comum com outros colegas aqui de UBA. Tenho muita paciente de UBA que nos procuram lá para tratamento de reprodução assistida ou para preservação da fertilidade, que é o tema da nossa aula de hoje, do nosso bate-papo. Eu queria convidar vocês a interagir, a perguntar, porque a ideia é trocar informações. Não sou mastologista, sou ginecologista, aqui só me apresentando um pouquinho. Sou diretora da Clínica Nidos, de Juiz de Fora, que é uma clínica de medicina reprodutiva. A gente trabalha com medicina reprodutiva em Juiz de Fora desde 2001. Esse ano a gente está fazendo 23 anos de atendimento às pacientes de reprodução assistida. Sou professora da Faculdade de Medicina da UFJF, mestre e doutora pela UFMG e tenho título de atuação em medicina reprodutiva pela FEBRASGO e Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida. Bom, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre oncofertilidade. O que é a oncofertilidade, quando ela vai se aplicar às nossas pacientes e como a gente vai poder oferecer isso para as pacientes, né? Então a oncofertilidade, ela é uma área específica da medicina reprodutiva que agrega informações da oncologia e da reprodução e numa equipe multidisciplinar. E dentro dessa interseção, buscando de forma ética apresentar para os pacientes soluções e tratamentos disponíveis dentro da preservação da fertilidade. Então a gente tem que ter em mente bem claramente o que são técnicas experimentais nesse segmento e o que são técnicas já estabelecidas. A gente tem que ter noção se a condição clínica daquela paciente permite ela passar por esse procedimento de preservação da fertilidade e respeitar a autonomia das nossas pacientes. Ela quer, ela deseja, ela não quer, quando ela quer fazer. Não esquecendo do bem-estar dos recém-nascidos, né? Dr. Nilson já falou um pouquinho sobre isso. E conversar um pouquinho sobre reprodução pós-morte, tá? Eu peguei a palestra do Dr. Nilson e aí a gente viu como que o diagnóstico e o tratamento do câncer evoluíram ao longo dos anos, né? Como que a taxa de sobrevida é mais alta atualmente. Então, se há algumas décadas a preocupação era tão e somente com a cura, né? Uma preocupação logicamente muito relevante. Hoje a gente tem, como já foi mostrado, número crescente de casos em pacientes jovens. Eu estava conversando, Nilson, com o Bruno Laporte e ele me falou como o Brasil tem uma característica de ter mais pacientes jovens com câncer de mama em relação aos outros países, né? E normalmente essas pacientes vão necessitar de um tratamento mais agressivo, normalmente uma terapia hormonal mais prolongada, de 5 a 10 anos. Mas a gente tem hoje resultados melhores, com tratamentos mais eficazes, então o número de sobreviventes é maior.
E pelo perfil que já foi dito, as mulheres hoje têm adiado mesmo a gestação, tem múltiplos projetos, a maternidade não é o único projeto de vida da mulher atualmente, e as mulheres têm engravidado mais tarde. Então essa associação de fatores, a gravidez mais tardia, com pacientes mais jovens tendo câncer, essa interseção acontece com mais frequência. Pacientes com diagnóstico de câncer que não têm ainda sua prole constituída, que não estabeleceram ainda seu planejamento familiar. A gente tem que ter uma atenção especial para essas pacientes, porque a preservação da fertilidade é, na verdade, uma preocupação com a qualidade de vida. A paciente, depois de curada, ela quer ter uma vida normal, ela quer ter uma vida plena. Isso significa constituir a família que ela planejou. Então, ela tem aquela interrupção ali nos planos, no tratamento do câncer, um momento devastador, e ela vê se ela tem a condição de, no futuro, voltar a esse planejamento, significa até uma motivação a mais para ela aderir ao tratamento do câncer, né? Esses são dados que vocês já conhecem, do Ministério da Saúde e do INCA, de 2023, com quase 74 mil novos casos de câncer de mama. E aqui, só para vocês terem uma noção dentro do histórico da reprodução assistida, todo mundo já deve ter ouvido essa história. O primeiro bebê de proveta, na época foi chamado de Super Baby, nasceu em 1978 na Inglaterra, foi a Louise Brown. E a medicina reprodutiva evoluiu muito de lá para cá, e há quase 20 anos foi criado o Oncofertility Consortium, que é uma associação de especialistas de várias áreas, é sediada nos Estados Unidos, que tem por objetivo desenvolver e oferecer aos pacientes as melhores práticas em preservação da fertilidade, tá? Então é uma coisa que é sedimentada. A gente vê que tem um primeiro guideline mundial lá em 2006 pela Associação Americana de Oncologia Clínica e de Medicina Reprodutiva. Esse guideline já sofreu 3 atualizações. Depois vem o guideline em língua alemã. Em 2007 você já tem um guideline europeu. 2017 um guideline já japonês com atualizações em 2018. Aqui então a publicação do guideline americano, a última atualização em 2019. Então, sedimentando essas informações, tá? Esse é o guideline da Sociedade Europeia de 2020, bastante atualizado. E o último aqui de 2024 da Sociedade Canadense de Fertilidade. Então, mostrando que há um trabalho conjunto, há um esforço coletivo para trazer essas informações de forma bem sedimentada para os profissionais que trabalham com o câncer, né? Então, o que essas sociedades tentam através desses guidelines? Primeiro, estabelecer com muita clareza o momento quando a paciente tem que submeter-se ao tratamento de preservação da fertilidade. Lembrando, gente, que a mulher, isso também você já sabe, nasce com um estoque definido de óvulos. Ela não produz novos óvulos ao longo da vida. Então eu brinco com as minhas pacientes o seguinte: olha, a fábrica sua de óvulos estava aberta e a pleno vapor quando você estava dentro do útero materno. Então, com 20 semanas de gestação, a mulher tem o máximo de óvulos, 20 semanas de vida intrauterina, máximo de óvulos que ela vai ter, que é 5 milhões. A partir dali começa a haver uma perda contínua. E a químio e a radioterapia podem atuar aumentando a velocidade de gasto, que a gente chama de burnout desses óvulos. E aí o que vai acontecer? Ela tem uma falência ovariana mais cedo do que era previsto, né? Há uma perda de folículos primordiais. O folículo primordial é aquele que representa a reserva ovariana por dano da estrutura do DNA. Então os folículos sofrem apoptose. Mas há também dano das células estromais, inclusive da arquitetura vascular com o tratamento oncológico, tá? Então, o que é importante nesses casos? Essa paciente tem que ser priorizada. A paciente com câncer de mama ou qualquer câncer que vai se submeter a um tratamento gonadotóxico, ela tem prioridade de atendimento. Se a paciente entra em contato lá com a clínica hoje, eu vou fazer uma quimioterapia, eu preciso marcar uma consulta, ela tem que ser atendida em 24 horas. Porque a gente não tem tempo a perder.
essa paciente tem que receber informação. Ela pode até colocar na balança e achar que não vai passar pela preservação, mas ela tem que saber, e a gente sabe que hoje, é o que o Dr. Jackson falou, não adianta depois chorar sobre o leite derramado. Chega lá na frente, se ela disser, está curada, quer tentar engravidar e não foi orientada quanto ao congelamento de óvulos, ela vai culpar o médico que não a orientou, né? Então a gente tem a obrigação de orientar. Avaliar se ela tem indicação, encaminhar para o especialista, apoiar a decisão dela, seja qual for, e acompanhar ela nesse processo, tá? Então a gente fica numa parceria com o oncologista, com o mastologista, com o cirurgião, nesse acompanhamento da paciente. Então aquilo que eu falei, né, a dinâmica folicular, a queda do número de folículos ao longo da vida, e a gente vê que ela é bem pronunciada depois de 38 anos, por isso a quimioterapia nas pacientes acima de 40 é mais deletéria, traz um impacto maior, porque a reserva folicular já é menor, né? E quando a gente vai acompanhar essa paciente, então, na preservação da fertilidade, que é o congelamento de óvulos, congelamento de embriões, a gente tem sempre que contar com uma equipe multiprofissional e uma comunicação interdisciplinar. A gente precisa saber quanto tempo essa paciente tem disponível antes da químio, se ela tem condições clínicas para isso, se a quimioterapia que ela vai fazer é realmente gonadotóxica. Então, essa conversa com a equipe é fundamental. E a conversa com a paciente. Como que a gente aborda essa paciente que tem câncer, acabou de passar por um diagnóstico que está simplesmente mudando a vida dela? É um momento muito difícil, obviamente, então ela tem que preocupar com 1000 coisas, e ela ainda tem que preocupar com a fertilidade, mas ela nem tinha parado para pensar ainda se ela quer ter filho, ou se ela já tem filho, se ela vai querer ter outro. Então é um momento difícil para abordar todas essas questões, mas que precisam ser abordadas. Então, como que a gente conversa com a paciente? O câncer e o tratamento podem afetar a sua fertilidade. Dependendo do plano de tratamento, seu risco vai ser alto, médio, baixo. Então, por exemplo, eu tive uma paciente agora, recentemente lá na HU, com câncer de colo localmente avançado. Ela tem 29 anos. E ela vai fazer rádio, bracterapia e quimioterapia. Então, a primeira coisa que foi feito, pensou-se numa oforopexia, ela vai tirar o ovário do campo da rádio, já fez inclusive, mas orientou-se essa paciente sobre o congelamento de óvulo, porque ela vai passar pela quimio também. E aí, como ela tem 29 anos, a gente viu qual ia ser o quimioterápico, colocou para ela na balança riscos e benefícios. O risco dela era baixo pela idade e em relação a custo também, e aí ela optou por não fazer o congelamento de óvulos nesse momento. Então, existe um site que é o www.savemyfertility.org. Nesse site, que talvez alguns de vocês já conheçam, você tem lá todos os parâmetros que você usa para classificar a paciente como alto, médio ou baixo risco. Idade, o tipo de quimioterápico, o tempo de quimioterapia, número de ciclos, e aí você apresenta isso para a paciente como um fator para ajudá-la na decisão, né? Outra coisa que ela precisa saber é que você pode ter opções para preservar a sua fertilidade antes de iniciar o tratamento. Não são todas as mulheres que têm infertilidade após o tratamento. Ainda assim, é importante explorar as possibilidades, né? Como o Dr. Nilson falou, a taxa de amenorreia é alta depois da quimioterapia. Em torno de 90% das pacientes ficam sem menstruar. Mas um percentual alto volta a menstruar no primeiro ano, segundo ano, primeiro ano em torno de 80%. Mas isso também não quer dizer que ela tenha a fertilidade preservada, como ele disse. Então, às vezes, volta a função hormonal, mas a qualidade, a quantidade ossária não permite que ela engravide espontaneamente. E, por último, posso te encaminhar para um especialista se você quiser discutir as opções. Então, tudo passa por orientação, discussão de possibilidades, tá? Então, olha só, quando a gente faz, isso aqui só para a gente ter uma ideia de números, né? Quando a gente
faz uma quimioterapia com ciclofosfamida, aqui também incluindo os taxanos, antraciclinas, a gente pode ter uma amenorreia definitiva ou temporária em até 97% se a paciente tem mais de 40 anos, até 65 abaixo dos 40 e menos de 20 abaixo dos 30, tá? E a cada ciclo de ciclofosfamida, a idade ovariana aumenta em 1,5 a 3 anos, dependendo da dose, da idade e da frequência. Em 12 a 16 semanas de químio, a idade ovariana, a idade reprodutiva, aumenta em mais de 10 anos. Por que isso é importante? Porque às vezes a paciente chega pra gente com entre 35 e 40 anos, mas eu vou terminar meu tratamento rápido e depois eu vou engravidar, não vou preocupar com o congelamento de óvulos agora. O que ela não sabe é que esse comprometimento pode levá-la a ter uma idade ovariana de 45 quando ela terminar o tratamento. E se é um câncer que vai necessitar do uso do tamoxifeno posteriormente, mais 5 a 10 anos usando a medicação hormonal. Então, a gente tem que criar na paciente essa ideia, mostrar para ela que é preciso um planejamento reprodutivo a médio, longo prazo. E conforme a gente já falou, o retorno das menstruações não reflete necessariamente que a fertilidade está preservada. Bom, em relação aos fatores então de risco bem estabelecidos para um pior prognóstico após a quimioterapia, a gente tem a idade. Então a gente já viu, quanto mais idade a mulher tem, se ela vai se submeter à químio, maior o risco dela ter a fertilidade comprometida. Se ela tem uma baixa reserva ovariana, o que é isso? Se ela já tinha um estoque de óvulos baixo, independente da idade, antes de começar a quimioterapia, ela tem pior prognóstico também. Como que eu sei isso? Eu posso dosar o hormônio antimileriano, que é o hormônio produzido pelos folículos antrais, que refletem a reserva ovariana. Se ele está baixinho, antes da quimio, provavelmente ela vai ter um comprometimento maior com a quimio. E dependendo do tipo de quimioterápico, se ele é ou não gonadotóxico, e da dose antes do tratamento. Outros fatores, como histórico de tabagismo, parece que o tabagismo também reduz o tempo de fertilidade da mulher, reduz o tempo, aumenta a idade ovariana. Índice de massa corporal, mutação do BRCA, a gente vai falar daqui a pouquinho, diagnóstico do câncer e os agentes alvos, a gente vai ter um comprometimento ou não nesse impacto em relação à quimioterapia. Bom, e como que a gente faz a preservação então da fertilidade? A gente já viu que existe um comprometimento com a químio, a gente viu que essa paciente precisa ser priorizada, essa preservação tem que ser feita antes da quimioterapia, né? E agora a gente vai ver como. Só para vocês conhecerem, não é o tema da nossa aula, mas no homem essa preservação é mais simples, porque a gente vai congelar o sêmen obtido por masturbação ou através de uma punção diretamente do epidídimo, tecido testicular, que é experimental, ou proteção das gônadas, no caso de radioterapia. Na mulher, a gente tem possibilidade de congelamento dos óvulos, de embriões, que é o óvulo já fertilizado, de tecido ovariano, no caso da rádio, a transposição do ovário para fora do campo de rádio e a supressão do ovário com medicamento, análogo do GNRH. Então, eu achei esse fluxograma assim, bastante interessante, ele foi publicado ano passado, 2023, na Clinical Breast Cancer, e ele é de um grupo que vocês também já conhecem, que é o grupo do Lambertini, é um grupo italiano, que trabalha muito com câncer de mama em paciente jovem, com preservação da fertilidade. Então, o que ele coloca? Que, num primeiro momento, a gente precisa aconselhar sobre a gonadotoxicidade do tratamento em todas as mulheres pré-menopausa. Se ela tem o desejo, a gente vai perguntar, se ela tem o desejo de preservar a fertilidade e a gente tem um tempo, até 2 semanas, antes da quimioterapia, a gente pode estimular a ovulação
para coletar óvulos e congelar óvulos ou embriões. Nós vamos detalhar um pouquinho isso aqui. Se eu tenho um tempo muito curtinho antes da químio, não vai dar tempo para estimular a ovulação, eu tenho a possibilidade de congelar tecido ovariano, tá? E em todas essas pacientes eu vou usar o análogo de GNRH, que a gente ainda não sabe muito bem qual é o mecanismo de ação, mas a ideia é manter a reserva folicular em repouso sob menor efeito da quimioterapia. Se ela não tem desejo de preservar a fertilidade, a gente vai saber sobre a função ovariana, porque não é só o óvulo, né? É a produção hormonal do ovário que vai estar comprometida. Se sim, só o GNRH, o análogo de GNRH durante a químio, se não, terminou ali nosso papo com a paciente. Bom, então o que a gente tem hoje de mais estabelecido que a gente já faz há mais de 20 anos no mundo, no Brasil? Congelamento de óvulo, de espermatozoide e de embrião. Como que é o processo, gente? Isso é importante a gente saber, porque aí quando a gente está com a nossa paciente lá no consultório, dentre os fatores que ela leva em conta para tomar a decisão, é saber como que funciona o processo, o que ela vai ter que passar para congelar esses óvulos, para ela saber se vai valer a pena ou não, dentro da avaliação dela, né? Então, como que a gente faz isso? Primeiro, o nosso FSH, o nosso LH que a gente produz, ele é suficiente para estimular um folículo por mês. Só que a gente tem ondas foliculares, e mais de uma, 3 ou mais ondas foliculares ao longo do ciclo, de 1000 folículos. Então, quando eu tenho um ciclo natural, o meu FSH é suficiente para estimular um, e os 999 vão morrer, a gente vai perder. Então, o que a gente faz? A gente estimula esse ovário com injeções de FSH-LH, então, que são idênticas ao que a gente produz, por um tempo aí de 10 a 12 dias, essas gonadotrofinas vão ficar em níveis mais altos e vão conseguir, então, estimular vários folículos no mesmo ciclo. Então, eu vou ter vários óvulos maduros no mesmo ciclo, tá? A estimulação convencional, como quando a gente vai fazer uma fertilização in vitro, por exemplo, ela começa no período folicular inicial, segundo, terceiro dia do ciclo. Só que a paciente com câncer de mama não tem tempo para esperar, espera menstruar para começar. Então, como a gente já sabe, os estudos já mostraram que há mais de uma onda folicular por ciclo, a gente começa essa estimulação de forma aleatória. Qualquer dia do ciclo que a paciente vá consultar conosco, opte por fazer o congelamento de óvulos, a gente pode começar a estimulação, tá? Então, são 10 a 12 dias, são injeções subcutâneas. Essas injeções hoje elas vêm naquela canetinha própria para autoaplicação, então não tem dificuldade, tá? E uma preocupação são os níveis elevados de estrogênio ao longo desse estímulo. Se eu tenho vários folículos, eu tenho muito estrogênio sendo produzido. Se é um câncer hormônio dependente com receptor hormonal positivo, isso poderia trazer uma preocupação. Então, o que a gente faz? A gente associa o letrozol, que é o inibidor de aromatase, para reduzir os níveis de estrogênio. E aí a gente não ultrapassa 50 picogramas por ml durante um ciclo de indução. Acompanha essa paciente com ultrassom seriado. Então aqui está um ultrassom, cada bolinha pretinha dessa aqui é um folículo. Então aqui a gente tem vários folículos num ovário. Vou medindo esses folículos, quando eles estão maduros, eu faço o ovário ter um pico de LH, que é igual àquele que a gente faz num ciclo natural, fazendo uma injeção de análogo de GNRH. O análogo estimula a hipófise e aí a gente tem um pico de LH que promove o amadurecimento final dos óvulos, certo? Aí a gente vai para a coleta desses óvulos. Como que a gente coleta? Ultrassom transvaginal, guiando uma agulha aqui, tá? Paciente sob sedação com propofol, ela vai estar dormindo. Essa agulha perfura o fundo do saco vaginal, vai lá no ovário e aspira os ovos. A gente tem uma bomba que chama bomba de Kraft, que a gente aciona com pedal e ela vai aspirando numa pressão controlada de 200 milímetros de mercúrio. Esse procedimento leva 20 a 30 minutos, é super rápido, a paciente isso é feito dentro da clínica, ela não precisa ir para o hospital.
e a paciente acorda ainda dentro da sala de coleta. Depois ela permanece 2 a 3 horas em repouso na clínica e tem alta para casa. No dia seguinte, ou até na mesma tarde, ela já pode começar a quimioterapia, tá? Esses óvulos são selecionados e congelados no processo de vitrificação e armazenados no botijão de nitrogênio líquido. Essa aqui é a foto lá do nosso laboratório, essa é a janelinha que dá acesso à sala de coleta. Então a gente vai coletando o líquido folicular, vai passando pela janelinha aqui para o laboratório, e aí a Juliana, que é minha irmã e embriologista lá da clínica, aqui está a foto dela, ela olha ali na lupa, que é o microscópio invertido, e seleciona os óvulos com a pipeta, tá? Os óvulos maduros. Eles são congelados em paletas, normalmente de 4 em 4, que são seladas, e congelados através de um processo que se chama vitrificação, que é um processo de congelamento rápido que leva a uma gelificação do citoplasma, impede a formação de cristal de gelo que poderia lesar as organelas citoplasmáticas. Os óvulos serão utilizados no futuro para uma fertilização in vitro, tá? Não há prazo máximo para eles serem mantidos congelados. A gente já tem bebês de embriões congelados há 30 anos atrás, tá? Logicamente foram embriões doados de uma mulher para outra, mas já tem esse recorde aí. A taxa de sucesso, a chance disso dar certo, tem a ver com o número de óvulos congelados com a idade que a gente congelou. O ideal é que a gente tenha pelo menos 10 a 12 óvulos congelados. Numa indução a gente consegue isso, tá? Então, o que a gente faz com esse óvulo? Lá no futuro, quando a mulher quer engravidar, a gente faz aí, que é injeção intracitoplasmática de esperma, descongela os óvulos e vai injetar um espermatozoide dentro de cada óvulo e deixar esse óvulo, então, posteriormente em cultivo. Aqui é o microscópio, o micromanipulador. A gente faz esse procedimento com manete, porque essa agulha ela é mais fina que um fio de cabelo, não tem como você manipular essa agulha com a mão. Então ela é ligada a essas manetes aqui e ali a gente faz movimentos que fazem, a embriologista que faz isso, a injeção do espermatozoide no óvulo. Esse óvulo permanece na estufa em cultivo e vai gerar o embrião que eu vou colocar dentro do útero. Aí é um procedimento bem simples, feito através de um exame ginecológico comum. Taxas de sucesso. Isso aqui é uma série de casos da Kobo que trabalha muito com congelamento, tá? Então ela tem publicou uma série de 80 pacientes de oncofertilidade, descongelou 605 óvulos com uma taxa de sobrevida desses óvulos de 82%, e uma taxa de gravidez clínica em torno de 41% por tentativa. Então, quanto mais óvulos você tem, mais tentativas você vai fazer, maior sua taxa de gravidez cumulativa, tá? Então, isso é importante também, viu, gente? Quando a gente congela óvulos, seja para o tratamento do câncer, seja uma preservação social, que a paciente quer adiar a maternidade, a gente tem que falar para ela que a gente não está congelando um bebê. A gente está congelando a possibilidade dela tentar uma gestação no futuro. E é talvez a única possibilidade que ela vai ter, né? Mas não é uma garantia de gravidez. Aqui mostrando, gente, como que muda essa taxa de sucesso em relação à idade. Quando a paciente tem menos de 35 anos, se ela tem 12 óvulos congelados, ela atinge uma taxa cumulativa de nascidos vivos de 88%. Se ela tem mais de 35 anos, com 10 óvulos, fica entre uma média de 43%, fica até 75% essa taxa de gravidez, tá? A criopreservação de embriões, então, eu já congelo no final desse processo todo. Então, mostrei para vocês que eu posso congelar o óvulo e quando a paciente estiver curada do câncer, descongelo, faço a FIV e transfiro. Mas eu já posso congelar os embriões, que aí já vai nascer bonequinho de neve, não. Os embriões, normalmente a gente faz esse tipo de congelamento quando a paciente tem o parceiro já ali no diagnóstico do câncer, quando ela já tem uma previsão de engravidar daquele parceiro, mas isso envolve questões éticas um pouquinho mais complexas,
porque lá na frente, se ela desistir dessa gestação ou se acontecer qualquer coisa, ela precisa do consentimento do parceiro para dar destino a esses embriões, tá? Lembrando que sempre que a gente congela material biológico, há todo um termo de consentimento que ela assina, o casal assina se é embrião, dizendo que vai ser feito em caso de divórcio, em caso de morte, em caso de doença. Então, quando é o embrião, são os dois. Então, normalmente a gente congela mais os óvulos, né? Aqui a taxa de gravidez por embriões é um pouco maior do que de óvulos. Por isso que pode ser um fator que motive o congelamento de embrião. Porque o óvulo é uma célulazinha só, né? Então, quando você descongela, o risco de perda é maior. O embrião, você congela um embrião com 300 células, que é o blastocisto, né? Então, você tem, com menos de 35 anos, uma taxa por ciclo de 47%, então, cumulativa ela é bem maior. E mais lá, acima de 42, olha, a taxa é bem baixa. E tem ainda, para terminar, a criopreservação do tecido ovariano, tá? Então, se você não tem essas 2 semanas disponíveis para estimular e coletar o óvulo antes da químio, há a possibilidade, através de uma videolaparoscopia, tirar um fragmento de tecido ovariano que vai ser congelado e pode ser transplantado novamente ou ortotopicamente para o mesmo sítio de onde ele foi retirado, sítio ovariano, ou heterotopicamente em outro, na parede abdominal, até no braço tem relato de casos de transplante posterior. Normalmente há um retorno da atividade endócrina em 5 meses. Tem poucos casos ainda no mundo de gravidez desse tecido ovariano, em torno de 200, mas a gente já tem resultados com essa técnica, ela não é mais considerada experimental. E aqui eu não tenho questão ética envolvida, não tem necessidade de estimulação, não atrasa o tratamento, tá? O que prejudica o nosso... Sabendo disso tudo, a gente sabe disso tudo, mas ainda assim as pacientes são pouco encaminhadas para a preservação da fertilidade. Por quê? O que é barreira hoje ainda? Para a paciente, custo, barreira às vezes cultural, né? Ela fica preocupada, será que o que eu vou fazer se eu congelar embrião? Isso é vida, não é vida? Se eu tiver que descartar, considero que eu estou descartando um bebê? Existe essa questão. Ela fica preocupada com os efeitos na doença, e nós estamos aqui para desmistificar isso, né? E questões religiosas. O próprio médico pode ser, às vezes, uma barreira, ele pode se sentir desconfortável naquele momento tão dramático de ainda levar um novo problema para a paciente. Às vezes ele não tem conhecimento e às vezes não tem treinamento. E às vezes você não tem para onde encaminhar essa paciente, você não tem recurso, né? Então, o impacto do diagnóstico, o receio de atrasar a quimio, os efeitos do tratamento da indução, são bloqueios importantes. E uma outra coisa, às vezes isso não é oferecido para paciente que já tem um filho. Então, a pessoa pensa, já tem filho, não vai nem querer mais. Mas isso não é verdade. Às vezes a paciente ainda não tem a prole dela toda definida. E também não é oferecido para mulher que não tem parceiro. Então, a gente tem que quebrar essa barreira aí, tá? Só para terminar, perguntas frequentes. Esse foi um artigo de revisão publicado em 2020 daquele mesmo grupo do Lambertini, que eu achei bacana, porque ele fez uma revisão e foi respondendo algumas perguntas mais controversas. Então, primeira coisa, quando eu estimo, o risco de gonadotoxicidade induzida pelo tratamento anticâncer, a paciente ser portadora de uma mutação BRCA traz pior prognóstico ou não? Já que é a maior parte das nossas pacientes jovens e que vão passar pela criopreservação. Os estudos pré-clínicos mostram que realmente quem tem essa mutação tem uma perda mais acelerada da reserva ovariana. A gente vê isso na prática. Quando a gente vai congelar óvulos de pacientes mutadas, a resposta é pior, a estimulação da ovulação. Então, por algum mecanismo, essa mutação faz com que esses óvulos, essa reserva termine mais cedo nessa mulher também.
Agora, não há evidência, ou as evidências são limitadas, de que há um risco maior de gonadotoxicidade nessas mulheres, tá? Então, esse aqui é um print de um slide de uma aula que aconteceu agora em março, nos Estados Unidos, no encontro anual da Sociedade Americana de Cirurgiões da Mama. E aí o Bruno e a Estela Laporte estavam lá, eles tiraram a foto do slide e me mandaram, tá? Então eu coloquei aqui para vocês verem como isso é uma preocupação atual, né? E aí apresentaram lá esse trabalho de pacientes, 250 pacientes com mutação contra 578 controles, e realmente, principalmente na comutação do BRCA1, a gente tinha um antimileriano, que é o marcador de reserva, 33% mais baixo. Então, realmente, essa paciente tem mais baixa reserva. E por redução dos folículos primordiais e por dano do DNA dos óvulos. Então, essa paciente, ela merece ainda mais atenção no nosso aconselhamento pré-quimioterapia, tá? É seguro fazer a estimulação da ovulação para congelamento? Estou dando hormônio para a paciente, estou dando gonadotrofina, o estrogênio vai subir, isso é seguro? Esses níveis elevados transitórios de estradiol não têm efeito deletério no prognóstico do câncer. Normalmente a gente usa um esquema com drogas antiestrogênicas, conforme eu já falei. Os estudos mostram, gente, que essa paciente, mesmo que vai fazer uma quimio neoadjuvante, ela ainda demora aí umas 5 semanas para começar a quimio. Até vir resultado, esperar liberar, o convênio liberar, é o tempo que a gente precisa, essa janela de oportunidade, tá? E essa é uma meta-análise do ano passado de 4.643 pacientes. Reuniu o Areco e colaboradores reuniram 15 estudos, 11 estudos mostrando o impacto do estímulo no câncer de mama e 4 mostrando o impacto da gravidez por reprodução assistida. E foi o que o Nilson falou, a paciente que passa pelo estímulo e pela gravidez, ela tem um risco reduzido de recorrência e mortalidade em relação àquela que não faz. E as mulheres com hormônio, receptor hormônio positivo têm melhor evolução em relação à sobrevida livre de eventos, tá? Então isso traz uma tranquilidade para a gente. A supressão com análogo pode ser usada? Pode, mas não como proteção, como primeira linha de proteção da fertilidade. Ela tem uma ação mais em relação à proteção oncológica, tá? Hormonal. Mas então deve ser oferecida a todas as pacientes na pré-menopausa para proteger a função hormonal do ovário. É seguro interromper a terapia hormonal para engravidar? Qual o momento ideal para tentar a gravidez? A gravidez impacta no prognóstico? Na verdade é que são 3 em 1, né? O que eles falam é que depois de 2 anos do tamoxifeno já poderia interromper para tentar a gestação. Acho que isso é muito individualizado, né? A paciente tem que ter uma autonomia para decidir. Eu tive uma paciente recente que quando ela fez o tratamento do câncer, foi proposto a ela tinha 36 anos, foi proposto a ela 5 anos de tamoxifeno. Depois houve uma mudança no guideline, enfim, ela mudou para 10 anos de tamoxifeno. Aí quando ela chegou com 41 anos, ela falou assim, não, eu quero parar, eu vou engravidar agora, eu não vou esperar 10 anos. E aí ela parou, aí conversa com o onco, com o mastro, comigo, decidimos, ok, vamos parar. E aí ela usou os óvulos que ela tinha preservado aos 36, engravidou e tudo certo. Então, essa autonomia também a gente precisa avaliar e respeitar, né? Normalmente, parado o tamoxifeno, a gente tem que esperar uns 3 meses de washout para o paciente engravidar. E como já foi mostrado, parece que a gravidez melhora o prognóstico do câncer. A gente não sabe se isso é um viés, porque esse é um grupo de pacientes de melhor prognóstico, normalmente que vão engravidar. Mas parece também que o estriol da gravidez faz um washout no organismo do estradiol e da estrona, que são os hormônios que alimentariam o câncer ali. Então,
A gente tem também estudos aqui, olha só, uma meta-análise com 1.800 pacientes, 21 mil controles, mostrando uma redução no risco de morte, essa de 2016, para aquelas que engravidaram. Essa de 2018, um acompanhamento de 7 anos após a gestação, aproximadamente 10 anos após o diagnóstico do câncer, sem nenhuma diferença na sobrevida livre de doença entre pacientes com e sem gestação, mesmo naquelas com receptor estrogênio positivo. Essa de 2017, já um estudo retrospectivo, mas com N bastante relevante, mais de 7.500 pacientes, mostrando que não afetou a taxa de sobrevida no câncer após 5 anos. E essa aqui em pacientes com HER2 positivo, também não houve diferença em sobrevida livre nas pacientes que engravidaram quando comparadas com aquelas que não engravidaram. Então, o que a gente sabe? Que a gravidez após o câncer parece ser segura. E aí uma preocupação em relação à malformação congênita nessa mulher que já sofreu quimioterapia, já usou imunobiológico. Então, esse é um estudo populacional de todos os tipos de câncer, com esse número de pacientes, não houve risco de malformação congênita aumentada. E esse aqui é um estudo em conjunto Dinamarca e Estados Unidos de 25 mil sobreviventes de câncer. Não houve aumento de doença genética para aqueles que fizeram tratamento, tá? Aqui, um estudo específico com câncer de mama na Coreia do Sul, mais de 18 mil mulheres. O que eles encontraram em relação à gravidez? Aumento de risco de parto pré-termo, né? Então, a paciente com câncer de mama, ela tem possibilidade de engravidar de forma segura, mas tem que ser orientada quanto aos riscos, principalmente parto pré-termo. E sempre aguardar 3 meses sem tamoxifeno para poder engravidar. Tá? Então aqui os riscos maiores, hemorragia pós-parto, parto operatório, baixo peso e pré-termo. Isso acontece com mais frequência na paciente que engravida após o câncer de mama. Mas malformação congênita não tem aumento do risco, tá? Então, concluindo, a gente pode dizer que a gravidez é segura na paciente que já concluiu o tratamento para o câncer de mama, independente do status de receptor estrogênico. A gravidez, depois do tratamento do câncer, tem que ser monitorada de perto pelo risco de parto prematuro e baixo peso. E sempre que eu estou usando o tamoxifeno, eu tenho que usar contracepção segura e esperar 3 meses da interrupção do tamoxifeno para engravidar. E só para terminar agora de verdade, o aconselhamento, esse também é um outro slide que o Bruno e a Estela me mandaram lá do encontro anual dos cirurgiões de mama dos Estados Unidos, sobre a importância do aconselhamento genético nessas pacientes, né? Então, olha só, é possível realizar naquele embriãozinho formado por reprodução assistida uma biópsia e pesquisar por diagnóstico genético pré-implantacional se ele tem ou não a mutação BRCA1, BRCA2. Então, nas pacientes mutadas, elas podem optar, se congelarem óvulos, em fazer uma investigação genética no embrião. Isso existe, isso é feito em Juiz de Fora, não tem nenhuma dificuldade a não ser o custo, né? Mas é uma coisa que a paciente precisa saber. Se você quiser prevenir que esse câncer seja transmitido para os filhos, é possível, tá? E se não congelou, temos outras opções, né, gente? Receber óvulos doados, embriões doados e até adoção. Não quer dizer também que uma mulher que não engravidou, que não congelou óvulos, não vai ser mãe. Conclusão: paciente com câncer deve ser informada. Formação é o principal sobre as opções de preservação da fertilidade. Os principais e mais bem estabelecidos métodos são criopreservação de embriões e óvulos. Criopreservação de tecido ovariano não é considerado experimental, mas temos poucos casos. É possível principalmente nas pacientes pré-púberes. E o diagnóstico genético pré-implantacional, ele é eticamente aceitável para essa orientação. Eu posso usar esses óvulos congelados, orientação do CFM até 50 anos, tá? Então, eu congelei lá com 37, quando eu tive o diagnóstico de câncer,
e vou querer engravidar mais para frente, com segurança até 50 anos, casos a serem avaliados acima dessa idade, tá? E não há prazo máximo, conforme eu já falei, para esses óvulos ficarem congelados, certo? Não perdem qualidade com o passar do tempo. Era isso que eu queria falar com vocês. Estou disponível aí para perguntas.